boas-vindas a mais um episódio do podcast Maraca. Há mais ou menos um mês atrás, a gente pegou um resfriado aqui na minha família, né? Principalmente eu e meu companheiro. Como sempre acontece, eu convivi com os sintomas por quase uma semana, às vezes mais, e o meu companheiro quase sempre passa ileso. Na verdade, ele nunca pega nada. Dessa vez, ele teve espirros e coriza por um dia e meio só. E aí, nesse um dia e meio, meu filho viu ele assoando o nariz algumas vezes, principalmente na hora do banho. O meu filho tem apenas 1 aninho. Mas ele aprendeu a fazer o mesmo movimento que o pai faz para suar o nariz, apertando o narizinho dele com as pontas do dedo e puxando para baixo. Ele incluiu também o barulhinho que o pai faz, então ele puxa e faz. É muito fofo. Ele viu o pai fazer isso por um dia, mas ele ficou fazendo incessantemente por quase um mês. Ele olhava pra gente, fazia esse movimento, pegava no nosso nariz e fazia esse movimento. Toda manhã, quando a gente acorda, eu me espreguiço, assim, me alongo bastante na cama. E faço um som, né, de bocejo, de espreguiço, assim. E toda vez que eu faço e que o meu filho vê, eu não preciso contar nem até 3 segundos para que o corpinho dele também comece a se esticar todo igualzinho o meu. Ele observa se eu levantei a mão, ele levanta. Se eu não levantei, ele não levanta. E ele também faz o sonzinho. Ele tem apenas 13 meses de vida. Mas eu contei esses exemplos para dizer que ele é extremamente habilidoso em um dom, que é o tema do nosso podcast de hoje. Já deve ter ficado bem evidente, né? A gente vai falar do dom da imitação. Esse dom não é privilégio do meu filho, né? A capacidade, o instinto, inclusive a necessidade de imitação faz parte da natureza humana. Não só humana, outros animais também imitam para aprender e para pertencer. Mas nós, humanos, levamos essa capacidade a um patamar bastante refinado. Tem muitas evidências científicas que os bebês, eles aprendem, né, são capazes de imitar movimentos faciais simples de adultos já nas primeiras semanas de vida, acho que até já na primeira. Se você abre a boca ou põe a língua para fora, um recém-nascido tende a fazer o mesmo movimento. E a cada mês que eles vão crescendo, esse dom vai aprimorando, né? Com 1 ano de idade, essa habilidade vai ficando mais perceptível e evidente a quem está ao redor, vai ficando mais fofa também. E em torno dos 4 anos, a capacidade de uma criança imitar um adulto é assustadoramente surpreendente. E esse fenômeno da imitação é muito estudado, né, hoje em dia, e a ciência explica de várias formas. Eu não sou neurocientista de formação, só para deixar claro, eu tive acesso a esses conhecimentos nos estudos e formações que eu tenho, mas não é minha especialidade. Mas dentre as formas de olhar para isso, tem uma teoria que eu queria falar um pouco, que é a teoria do neurônio espelho. Os neurônios espelhos são neurônios, né, células no nosso cérebro que se ativam tanto quando um animal realiza uma determinada ação, quanto quando ele observa alguém semelhante a ele fazendo esta ação. Então, mesmo que ele não esteja fazendo, mas ele veja alguém fazendo, é como se o cérebro iluminasse as mesmas células de quando ele está fazendo, né? Como se a gente se colocasse no lugar do outro. Né? Então, é a nossa capacidade de imitar o comportamento do outro, ainda que seja um comportamento só observado. E o mais interessante, a gente falando de infância, dessa nossa habilidade, é que não depende da memória. Então, você pode observar uma ação, alguém performando uma ação que você nunca fez. Então, do ponto de vista da memória física, motora, você não tem esse repertório. Mas, ainda assim, pela observação do aprendizado do movimento do outro, o seu cérebro
ativa esses novos movimentos, né, como um aprendizado. Então, esse tema do neurônio espelho, ele é relativamente recente na história da ciência, mas dizem que é uma das descobertas mais importantes da neurociência das últimas décadas. É muito mais complexo do que esse resumo que eu trouxe, mas, para mim, o importante é que ilustra que nós temos essa capacidade, né? E essa função, essa funcionalidade, na verdade, no nosso desenvolvimento, que é essencial para a compreensão do outro, para a comunicação com o outro, para a relação e para a conexão com o outro, que são os pilares da parentalidade, né? Então, eu acho interessante conhecer os olhares que a pesquisa científica traz para as questões, mas hoje em dia parece que a gente precisa da ciência para validar a nossa própria vivência, né? Então, validado está, não é coisa da nossa cabeça, não é coisa da sua cabeça que o seu filho, a sua filha anda imitando tudo que você faz. É um fato, cientificamente comprovado. Então, agora acho que a gente pode entrar no aspecto que para mim importa mais, né, particularmente. Não tanto os olhares científicos, mas as reflexões e as ações que esse fato pode movimentar em nós, enquanto mães, pais, cuidadoras e cuidadores, né, da infância. A criança, nos seus primeiros anos de vida, principalmente no seu primeiro setênio, primeiros 7 anos de vida, aprende e absorve o mundo prioritariamente por imitação. Ponto. Que limonada faremos desse limão? É assim que fala? Não sei como que é essa expressão do suco da limonada, sei lá o quê, mas dado este limão, esse fato, que suco a gente vai fazer disso? Isso para mim é o mais importante, né? Para alguns, isso pode gerar um peso, né? Gerar uma culpa, uma linha de pensamento bastante comum e destrutiva, que seria socorro. Se eu vou ser imitado pela minha filha, eu preciso ou quero ser perfeita. Eu não consigo ser perfeita porque eu sou humana, logo eu sofro. É muito comum, né? Esse caminho, essa linha de pensamento na parentalidade. Eu, sinceramente, não escolho esse caminho, não recomendo para ninguém, não acho que ele leva em trilhas muito longas e frutíferas. Nós imitamos uns aos outros porque somos humanos. Porque somos humanos, somos imperfeitos. Como lidamos, então, com a humanidade, que nos é condição, e com a imperfeição, que nos é óbvia, também é digno de imitação. Então, talvez essas sejam as imitações mais preciosas que a gente pode oferecer para a criança. Não a tentativa de ser perfeito, mas a forma, a integridade com a qual lidamos com as nossas imperfeições também, né? Eu acho esse um caminho mais frutífero. Então, considerando que eu não quero fazer a limonada da culpa, no tema da imitação, né, com essa culpa martirizante, eu quero contar para vocês quais são as 2 limonadas que eu gosto de fazer com esse trem da imitação, com esse fato de que o meu filho me imita e vai me imitar muito por anos. São 2 limonadas que eu quero contar para vocês. Uma que a gente pode falar que é a limonada do mapa do tesouro, e a outra que é a limonada da mão na massa. A limonada do mapa no tesouro é a seguinte, que eu escolho olhar para esse tema sabendo que tem um mini espelho que fica me seguindo e me contando coisas sobre mim mesma diariamente. Coisas que eu não percebia, eu não tinha chance de perceber. E, gente, isso é incrível. Você pode descobrir caras e bocas que você faz, sempre fez e nem percebe mais. Sabe as coisas que já entraram no modo automático na nossa vida? São as coisas que as crianças mais vão imitar. Eu escolho só algumas, né, para a vida não ficar uma loucura, mas, por exemplo, eu tenho uma péssima postura, péssima, eu sento sempre com a coluna corcunda. Eu vivo com uma postura ruim.
E eu não quero que o meu filho tenha uma postura ruim. Então, eu tenho me convidado a prestar muito mais atenção a isso depois que ele nasceu, né? São inúmeras as coisas, para além da postura, que o pequeno imitador escancara diante de mim. Me convida a prestar mais atenção, a me observar, a me conhecer. Quem sabe mudar. Eu não sei se eu vou conseguir mudar essas coisas, mas eu me amarro na chance de estar mais atenta a coisas sobre mim que eu nem sabia. Me chama mais para o momento presente, me traz mais atenção. De graça eu pratico a atenção plena, a meditação. Se eu conseguir melhorar essas coisas e aprimorar, ótimo. Se não, tudo bem também. O bom é que me coloca em processo. E para mim, viver é isso. Um eterno processo, né? Processo de mudanças, de percepções. Enquanto respirarmos, a vida será assim, um processo. Essa é a primeira limonada. Eu acho que ela vale ouro. A limonada do mapa do tesouro. É o convite de olhar para a criança te imitando com a chance de conhecer a si mesma e de lapidar a si mesma. Gente, é um processo terapêutico de graça, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda com um bônus de que é fofo demais e engraçado ser surpreendida por essas pequenas imitações inesperadas. Então, vamos para a segunda limonada. A segunda limonada é a limonada da mão na massa, né? Essa é escolher olhar para a imitação da seguinte forma. Se as pequenas crianças aprendem o mundo por imitação, nós, enquanto adultas, podemos cuidar para que eles tenham o que imitar. Aqui, talvez seja uma atenção específica ao nosso uso excessivo de tecnologias, né? Os aparatos que tanto facilitam nossa vida, às vezes diminuem a diversidade dos nossos gestos físicos, faciais, motores, que são o terreno de imitação e aprendizado das crianças, né? Vou dar um exemplo. Antes, a gente lavava roupa na beira de um rio, carregando um cesto de roupa na nossa cabeça. Imagina a cena e vai acompanhando os movimentos aí com o seu corpo. Aí a gente tira o cesto da cabeça, esfrega as roupas com a água do rio, esfrega, torce, chama a pessoa do lado para puxar, daí conseguir torcer mais. Aí estende, chacoalha, acha algum lugar para pendurar, estende, pega o pregador, por aí vai. Hoje, em comparação, é possível que grande parte de nós peguemos esse mesmo cesto e coloquemos dentro de uma máquina de lavar e secar a roupa. Agora, imagina duas crianças nessas duas situações. Uma observando e imitando a primeira cena, né? A riqueza e variedade dos gestos observados já garantem repertório para ela brincar por semanas, né? E a segunda criança diante da segunda cena, diante de uma máquina de lavar roupa e secar roupa, tentando imitar os gestos da máquina. Percebem a diferença? Os exemplos são inúmeros, né, no nosso dia a dia. Uma reunião presencial de adultos conversando, discutindo, versus a criança observando um adulto falando no Zoom. Enfim, enquanto a gente está diante de telas e de máquinas, o que é inevitável que aconteça muito no nosso dia a dia dessa época, a gente tende a estar motoralmente mais adormecido, né, mais sugado pelas telas. E a criança que nos observa sente essa ausência e essa pobreza de repertório de imitação. Eu faço uma ressalva de que eu gosto muito de ter nascido numa época cheia de tecnologia. Gosto mesmo, não, sem ironias. Eu estou aqui fazendo um podcast, num computador, usando um microfone, um programa de editar áudio. Eu gosto dessa esfera da vida. Mas eu também me convido diariamente, principalmente quando estou diante do meu pequeno, né, do meu filho, pela minha saúde e pelo desenvolvimento dele, a fechar o computador e colocar mais a mão na massa nas tarefas, né?
É só observar como as crianças reagem quando a gente vai fazer alguma coisa, vai pegar um pano para esfregar no chão e tem um paninho para ele fazer junto. Meu filho tem só 1 ano e ele já demonstra grande entusiasmo quando ele é convidado a fazer essas coisas juntos. E as crianças, quando têm 3, 4, 5, 6, 7 anos, elas querem participar do mundo com os gestos, né? Com as mãos. Então, essas são minhas 2 limonadas. E eu sinto que elas são uma dança. Eu cuido de que meu filho possa ter experiências ricas e dignas de imitação. E ele, com o seu dom de imitar, me motiva a ser a melhor versão de mim mesma. Não a versão perfeita, mas a melhor versão possível. E sabe o que, gente? Hoje aconteceu uma coisa muito preciosa gravando esse podcast. Eu termino esse podcast percebendo uma coisa que eu não tinha pensado quando eu planejei esse roteiro e essa conversa. Como eu e meu filho somos 2 seres humanos, que na longa jornada da humanidade temos uma diferença até que pequena de idade, né? É um fato que eu também imito ele. E eu pensei o podcast inteiro para falar das crianças imitando os adultos, mas me caiu essa ficha agora. Os meus neurônios transmissores também ativam observando o meu filho. E quando ele se relaciona com tudo, com o deslumbre de quem vê as coisas pela primeira vez, eu também me contagio de deslumbre. E quando ele organiza com muita persistência e coragem o seu corpo para dar os primeiros passos, a primeira engatinhada, eu também reaprendo a organizar o meu corpo e a andar. Gente, eu nunca tinha pensado sobre isso. É muito precioso. Enquanto eu me preocupo em criar um ambiente rico de ações para ele, é ele quem amplia minhas possibilidades de imitação. Olha que loucura! Eu acho que essa é a terceira limonada que eu vou fazendo junto aqui com vocês e que é um presente que eu estou levando hoje. Ao conviver com uma criança pequena, nós também imitamos a riqueza dos seus movimentos interiores e exteriores. A riqueza que é ver e aprender o mundo pela primeira vez. Enquanto eles se organizam no mundo e na vida, nós nos reorganizamos também. A chance de imitar diariamente meu filho é o que me torna uma adulta digna de por ele ser imitada. Vocês percebem isso? Porque eu me transformo ao estar com uma criança pequena. Eu fico mais sensível, eu fico mais lenta no bom sentido para perceber as coisas do mundo. Meu ritmo é outro, minha percepção é outra. E isso me faz estar diante dele como adulta de outra forma. Os 2 se desenvolvem muito nessa possibilidade de imitação, com panoramas muito diferentes, claro, né? Uma criança de um adulto, mas nossa, que precioso! Uau, essa é a terceira limonada que acabou de sair aqui fresquinha. Que precioso. É isso, gente. Beijo!